Olá, meu nome é Rafael Cardoso, aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de São João del Rei, realizando o programa de extensão de empreendedorismo digital. Esse mesmo programa de extensão sendo coordenado pelo professor Darlton Carvalho. Nesse programa de extensão será realizado vídeos mostrando os malefícios e benefícios da inteligência artificial, mostrando seu impacto na sociedade, seus potenciais de uso e seu impacto geral na sociedade como um todo. Você já percebeu que atualmente as pessoas não param de falar sobre inteligência artificial? Não só pessoas ao nosso redor, como também nas mídias principais, como na televisão, jornais, entre outras. Mas por que as pessoas não param de falar sobre inteligência artificial? Isso é um termo que nós conhecemos já faz há décadas, onde mídias como televisão, filmes, livros, entre outras, sempre escutávamos isso. Como, por exemplo, em filmes como Exterminador do Futuro, onde existiam robôs com uma inteligência própria, ou não só esse filme, como também outros filmes que existiam robôs, ou até mesmo filmes, séries e livros que também existiam computadores que respondiam a nós e conseguiam pensar por conta própria. Como podemos ver, essa já é uma ideia que já existe há décadas. Não só que também existe há décadas, como também está sendo pesquisada e estudada há décadas. Mas por que só agora as pessoas não param de falar sobre isso? Ou melhor dizendo, por que só agora elas estão surgindo no nosso contexto social? Para entender, nós precisamos voltar no tempo, entender o histórico dos avanços da inteligência artificial e como isso foi mudando ao longo dos anos. Não só no contexto tecnológico, mas também como no contexto social e até mesmo no contexto econômico. Mas antes, vamos começar com uma pergunta simples. O que é inteligência artificial? A IA é qualquer sistema que imita uma inteligência humana para resolver problemas. Mas não é magia. É matemática, com dados e algoritmos. Imagine ensinar uma criança a reconhecer um cachorro. Você mostra fotos, ela erra, você corrige. A IA faz igual, só que com dados e códigos. Basicamente códigos de computador, no sentido literal. Isso se chama aprendizado de máquina. Máquinas que aprendem padrões para tomar decisões. Mas isso existe desde os anos 50. Mas por que só agora virou febre? A resposta está na história da inteligência artificial. Primeiro, precisamos voltar no contexto histórico, lá nos anos 50, como um dos principais cientistas da computação, Alan Turing, que já sonhava com máquinas que criaram a inteligência artificial. Onde, nesse mesmo tempo, em 1956, o termo IA foi cunhado na conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos. Mas na época, os computadores eram lentos e os dados eram muito escassos. Basicamente, eles nem se comparavam aos computadores de hoje. Por exemplo, nossos celulares que colocamos no nosso bolso hoje em dia são muito mais poderosos que os computadores que levaram o homem à Lua. Mas voltando à IA, a IA ficou presa em teorias e projetos pequenos na época pela falta de poder computacional, como Elisa, um chatbot bem simples dos anos 1960. Indo um pouco para frente do tempo, a IA enfrentou, como podemos dizer, invernos, pois não possuía nenhum investimento, tanto privado quanto público, e quando existia era bem pouco, como também ceticismo, tanto da parte do público quanto dos desenvolvedores. Mas, nos anos 90, o machine learning ganhou muita força com algoritmos como redes neurais, mas ainda faltava poder computacional. Só nos anos 2000, com a explosão da internet e dados digitais, a IA começou a renascer, como por exemplo a criação do Deep Blue, uma inteligência artificial que ganhou do campeão de xadrez, o famoso Kasparov, mostrando seu potencial. Ainda indo para frente no tempo, em 2012 foi quando tudo mudou, quando uma rede neural chamada AlexNet venceu uma competição de reconhecimento de imagens superando humanos. Esse foi o marco do Deep Learning, IA usando camadas complexas para aprender sozinha. De repente, empresas como Google e Facebook começaram a investir bilhões, mas ainda assim faltava um ingrediente para a popularização. Mas então, por que a IA está popular agora? Bem, sabemos que a principal coisa que impediu a IA de avanço foi tanto a falta de dados para seu treinamento, como dissemos anteriormente, que você mostra algo para ela e a treina para poder se melhorar, como também poder computacional. Porém, após os anos 2000, com tanto avanço tecnológico quanto o aumento de dados com a internet, isso se tornou possível. Como já disse anteriormente, com os dados gerados com acúmulo junto na internet,
como também o avanço computacional com o avanço das GPUs, conhecido também como placas de vídeo, que poderiam fazer muito mais processamentos simultâneos. Com isso, a IA ganhou tanto mais popularidade no setor de desenvolvimento, como também foi facilitado para desenvolvedores criarem suas próprias IAs. Com seus dados, por exemplo, hoje geramos 2 quintilhões de bytes por dia, com redes sociais, sensores e transações online. Pois quanto mais dados, mais precisa ela fica. Antes só governos tinham isso. Agora qualquer startup também pode acessar esses dados. Dando mais foco nas placas de vídeo, ou como podemos dizer, GPUs, o seu poder ficou cada vez mais forte com o tempo. Onde antes existiam ceticismos sobre as placas de vídeo, como por exemplo empresas como a Intel não investiam nessas tecnologias. Mas tudo mudou quando a Nvidia, a principal líder do mercado em desenvolvimento de placas de vídeo, cada vez mais tornava suas placas de vídeo mais e mais poderosas, assim deixando o treinamento de IA muito mais fácil e muito mais poderoso. Uma comparação numa placa de vídeo, imagine que o seu computador ele existe processamento padrão, como se fosse uma pessoa muito inteligente pensando no que fazer. A placa de vídeo é basicamente uma pessoa não tão inteligente. Imagine um cachorro que faz uma tarefa simples, como levar algo de um lado para o outro. Mas imagine 100 cachorros fazendo isso ao mesmo tempo. Agora, compare uma pessoa que tem que pensar como levar algo mais fácil com vários cachorros ao mesmo tempo tentando levar algo. Muito mais fácil. Assim dizendo, elas fazem tarefas mais simples ou mais complicadas, dividindo o trabalho, com uma velocidade muito maior do que o processamento padrão. Com isso, barateou também-se o desenvolvimento de inteligências artificiais. Além do desenvolvimento tanto tecnológico, físico, como hardware, já citando a GPU como também dados, algoritmos já feitos anteriormente nos anos 80, 90 e até nos anos 2000, além de se tornarem melhores com o passar do tempo, houve também novas tecnologias introduzidas, como Transformers. Essa tecnologia que revolucionou as ferramentas usadas hoje popularmente com as inteligências artificiais, como o GPT, o Gemini, entre outras IAs. Com esse avanço das inteligências artificiais, mais e mais empresas perceberam seu potencial. Nisso se começou uma corrida bilionária para decidir quem será o líder do mercado. Como o GPT, uma empresa que simplesmente não tinha popularidade nenhuma no mercado mundial, que hoje atualmente é a líder do mercado, como também totais governos como os Estados Unidos e a China competindo entre si para ver quem possui a inteligência artificial mais inteligente. Nisso, mais e mais dinheiro é investido na inteligência artificial, com isso seu desenvolvimento também se torna mais e mais poderoso. Mas também, com esse avanço, também há preocupações atuais sobre as inteligências artificiais. Não só preocupações, como também seu impacto na sociedade. A IA, ela já é usada em vários setores que melhoram nossas vidas, como o uso de IA para diagnosticar câncer, entender como o DNA funciona, vendo padrões de proteínas, como também na produção e criação de arte, e até na agricultura, onde a IA estuda como melhorar colheitas. Além disso, também é usada em vários outros setores da ciência que não foram citados. Mas as preocupações atuais são realmente pertinentes, pois não estamos preparados para uma sociedade que usa a inteligência artificial. Como regulamos isso? Pois os dados que usamos para treinar, quem são os donos desses dados? Por exemplo, para criar imagens, é usada a imagem, por exemplo, de desenhos ou pinturas de autores. Mas eles podem ou não dar permissão? Essas são perguntas que são persistentes durante não só o desenvolvimento da inteligência artificial, mas como seu impacto na sociedade. Também, como a IA pode gerar desempregos, assim, tendo um impacto real na economia. Ou também, por exemplo, o impacto da IA não só nessa questão econômica, mas também na questão social. Por exemplo, deepfakes, onde você cria vídeos e imagens com rostos de pessoas existentes em cenários que elas não estavam. Por exemplo, você pode criar vídeos ou áudios, entre outros, de políticos, pessoas importantes ou até mesmo pessoas que estão no nosso dia a dia, como família, entre outros, tendo impactos reais e negativos na sociedade. Com isso, há a necessidade de uma regulação de inteligências artificiais, onde temos que nos preparar e nos adaptar para um futuro com o uso das mesmas. Em conclusão, a IA é popular porque não só temos uma tecnologia possível para ela, tendo um hardware
que é o computador físico melhor para poder produzi-la, o melhoramento dos algoritmos usados, como também os dados para treiná-la. Mas como podemos ver, ao contarmos toda a história da inteligência artificial, podemos perceber que ela não é algo realmente novo. Ela é algo que sonhamos desde os anos 50, onde cientistas da computação, entre outros desenvolvedores, mesmo não tendo apoio, desenvolveram ela ao longo dos anos, onde, mesmo agora, em 2025, temos usado algoritmos feitos nos anos 70 e 80, ou até mesmo anos anteriores. Nisso, a IA sempre esteve aqui, sendo desenvolvida, mas só hoje a população e até governos percebem seu real potencial. Mas então, como podemos entender a IA e ver como podemos usá-la na sociedade e qual será o seu impacto? Isso são perguntas que ainda temos que descobrir e regular sobre o que fazer sobre ela. Com isso, podemos perceber que a IA não só nos ajudará, como também terá impactos negativos. Assim, não só as pessoas que desenvolvem a IA, mas também como a população deve entendê-la e perceber seu impacto.